Qual de nós não tem nenhum defeito? Qual de nós não tem uma virtude? Precisamos só achar um jeito de suavizar o lado rude. Vamos ajudar-nos mutuamente e somar as nossas qualidades para fazer um mundo diferente e tirar a força da maldade. Um dia todos nós seremos anjos. Vamos trabalhar e acreditar que no futuro nós seremos anjos, num planeta onde o amor, unicamente o amor, há de reinar. E assim será. A felicidade só começa quando cessam as desigualdades, quando todos compartilham sonhos e não usam mal a liberdade. O mestre falou: sede perfeitos, e nos ensinou essa lição, que somente o amor será eterno. Nele está a nossa salvação. Um dia todos nós seremos anjos. Vamos trabalhar e acreditar que no futuro nós seremos anjos, no planeta onde o amor, unicamente o amor, há de reinar. E assim será. Jesus nos seus braços, eu posso ter a luz, e seguindo seus passos, eu sei que nos conduz pelo caminho leva até o nosso Pai. Jesus nos dê a mão e nos ensina a caminhar. Jesus, às vezes choro e me pego a duvidar da paz que nos prometestes. Quando soubermos amar, mas mestre, mesmo junto às quedas, eu posso te encontrar. Jesus, nos dê a mão e nos ensina a confiar.
Jesus nos dê a mão e nos ensina a amar. Por onde eu caminhar, em qualquer porta que eu entrar, Jesus sempre estará comigo. E a quem eu encontrar, eu sempre hei de falar: Jesus é o meu melhor amigo. Jesus, eu quero estar sempre contigo. Mas eu sei que tenho muita coisa a fazer. A paz que eu quero ter, devo primeiro oferecer. Devo perdoar e amar a todos como irmãos. Sei que o que eu plantar devo colher, mas com Jesus hei de vencer. Se acontecer de na estrada eu me perder, no amor de Jesus eu tenho abrigo. As nuvens passarão e por mais densa a escuridão, o sol há de aquecer o meu sorriso. Jesus, da tua luz como eu preciso. Mas eu sei que tenho muita coisa a fazer. A paz que eu quero ter, devo primeiro oferecer. Devo perdoar e amar a todos como irmãos. Sei que o que eu plantar, devo colher, mas com Jesus hei de vencer. Mas eu sei que tenho muita coisa a fazer. A paz que eu quero ter, devo primeiro oferecer. Devo perdoar e amar a todos como irmãos. Sei que o que eu plantar, devo colher, mas com Jesus hei de vencer. Mas com Jesus hei de vencer. Se a tua mão estiver na minha mão e o nosso coração cantar canções de fé, se nós dissermos que queremos hoje ainda ver o sol, se nossos olhos luzes novas cintilarem e a nossa voz em coro disser sim, sim, então será agora, então será a hora da regeneração, então será agora, então será a hora da regeneração. Oh, oh, oh.
Se a tua mão estiver na minha mão e o nosso coração cantar canções de fé, se nós dissermos que queremos hoje ainda ver o sol, se em nossos olhos luzes novas cintilarem e a nossa voz em coro disser sim, sim, então será agora, então será a hora da regeneração. Então será agora, então será a hora da regeneração. Oh, 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 regeneração. Quanta luz neste ambiente descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala em nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Boa noite, meus irmãos, que a paz de Jesus nos envolva, nos ampare. Nos desculpamos pela demora, mas é a internet. Quando a internet resolve não funcionar, nós temos que aguardar, né? Mas vamos então iniciar a nossa reunião e convidamos a todos para que possamos fazer a nossa prece inicial. Fechemos os nossos olhos, acalmemos e lembremos da doce figura de Jesus, o nosso Mestre querido. Senhor Jesus, nós aqui nos encontramos em Teu nome e pedimos-te, Senhor, a Tua permissão para iniciarmos a nossa reunião desta noite. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cairmos em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus, e que Deus seja louvado. E assim nós convidamos a nossa companheira Magda para que possa fazer o estudo da noite de hoje. Boa noite a todos. Que a paz do Mestre Jesus possa nos envolver agora e sempre. Nós estudaremos hoje o tema adultério. Ouviste que foi dito, não adulterarás. Essa lei já está lá nas leis de Moisés, né? Muito mais antigas. Mas aí chega Jesus e complementa ela. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura,
no coração já adulterou com ela. Quer dizer, o que ele traz para nós aí? Não são só os nossos atos, mas também os nossos pensamentos. E Deus que nos conhece, conhece bem as nossas intenções. Então isso também é importante nós ressaltarmos. Pecado por pensamento. A verdadeira pureza não está somente nos atos, está também no pensamento, porquanto aquele que tem puro o coração nem sequer pensa no mal. Foi o que Jesus quis dizer. Ele condena o pecado, mesmo em pensamento, porque é sinal de impureza. Esse trecho está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Quer dizer que se eu pensar no mal, se eu desejar o mal, eu também posso ser punido? Claro, claro que sim. Porque o que conta, os nossos maus pensamentos, ele vem da imperfeição do nosso espírito. E todos nós, que somos espíritos milenares, ainda imperfeitos, muitas vezes temos pensamentos negativos, pensamos no mal. Mas o que nós precisamos fazer então, para a gente não cair no erro? Nós temos que lutar contra nós mesmos, lutar contra as nossas índoles. E aí, quando nós conseguimos lutar contra esses pensamentos negativos, a gente vai se sentir mais forte, mais feliz, e cada vez menos pensamentos negativos vão nos envolver. Agora, se nós não tomamos boas resoluções, se nós não lutamos contra as nossas imperfeições, aí nós vamos continuar caindo nesse erro, né? Então é importante para nós que nós possamos lutar contra nós mesmos. Porque muitas vezes, se nós não conseguimos praticar aquele ato mal que pensamos, não é por causa da nossa vontade, mas por falta de oportunidade. Então, nesse caso, nós sim podemos ser punidos também pelo nosso pensamento. A gente lembrar que pensamento é matéria, o pensamento viaja, o pensamento atinge. Então, quando nós dirigimos um pensamento mal, ele vai atingir um objetivo. E se ele prejudicar de alguma forma alguém, nós seremos sim responsabilizados. Então nós temos aí várias categorias de espíritos, espíritos que já estão um pouco mais evoluídos, né? Então nós temos aquele espírito que nem pensa no mal, ele já consegue ter uma mente limpa, pura. Nesse o trabalho está realizado, ele já conquistou um grau de evolução muito grande. Existem outros, acredito que a maioria hoje no planeta Terra, que pensam sim no mal. Os pensamentos maus aparecem, mas ele consegue bloquear, consegue não agir naquela atitude do mal. Nesse, o trabalho está sendo realizado. Somos todos nós, estamos a caminho da perfeição. E existem aqueles espíritos que pensam no mal e se comprazem no mal. Eles querem, eles gostam do mal. Nesses, o trabalho ainda está por fazer. São espíritos ainda rebeldes, espíritos ainda com uma longa caminhada. Monogamia e poligamia. Qual das duas? A poligamia ou a monogamia é mais conforme à lei da natureza? A poligamia é lei humana, cuja abolição marca um progresso social. O casamento, segundo as vistas de Deus, tem que se fundar na afeição dos seres que se unem. Na poligamia, não há afeição real, há apenas sensualidade. Se a gente olhar o nosso planeta hoje, a quantidade de homens e mulheres é relativamente semelhante, né? Então, a poligamia é uma coisa que não ia funcionar, não é? E a sua extinção é um sinal da nossa evolução. Porque a partir do momento em que nós nos unimos e nos dedicamos a uma determinada pessoa, nós estamos demonstrando aí o nosso progresso, né? Como falou ali no Livro dos Espíritos, a poligamia é mais para o sentido sensual e não moral, né? E o casamento, que a gente sabe, é um compromisso que nós assumimos antes de reencarnarmos, né? Então nós temos que cumprir muito bem esse compromisso que nós assumimos lá com Deus. O Instituto do Casamento. O casamento, ou a união permanente de dois seres, como é óbvio, implica o regime de vivência, pelo qual duas criaturas
se confiam uma à outra no campo da assistência mútua. Está lá no livro Sexo e Evolução. Então, não é a instituição casamento, né, daquela que a gente vai aqui no cartório ou vai numa igreja e realiza uma cerimônia. Não, o casamento, ele é muito mais do que isso. Ele não é um compromisso jurídico, né? Ele é um compromisso emocional, né? E se a gente abolir o casamento, a gente vai estar dando uma demonstração de uma regressão na nossa evolução, né? Então isso está lá também no Livro dos Espíritos, Allan Kardec traz para nós. O contrato do casamento é um contrato feito de consciência para consciência, de alma para alma, de coração para coração, independente das leis do homem. É que nós vivemos numa sociedade, nós precisamos de algumas regras, né? Então precisamos de algumas normas que organizem aquilo, né? Para que aquilo funcione de acordo com as leis jurídicas. Mas o nosso casamento, a nossa união, ela é muito mais profunda. E ela traz sérios compromissos, né? Compromissos entre essas duas pessoas. Depois vem os filhos, compromissos entre essa família, né? Esses compromissos podem ser materiais, afetivos, morais, espirituais e kármicos, né? Então a gente vai falar assim, mas o meu casamento ele é difícil, é uma pessoa difícil. Sim, porque são pessoas com as quais a gente precisa conviver, precisa resolver pendências do passado. Nós temos aí várias responsabilidades. E depois vem os filhos, aí as coisas podem se complicar um pouco mais, porque aí a gente tem novas responsabilidades. Nós temos que encaminhar esses espíritos que nos foram emprestados por Deus para o bom caminho. E a nossa união entre marido e mulher tem que ser importante na condução desses espíritos. As companhias espirituais no leito conjugal, cônjuges com mútua infidelidade, a esposa infiel aos princípios nobres da vida em comum e o esposo que põe sua casa em ligação com o meretrício, não devem esperar que seus atos afetivos permaneçam coroados de veneração e santidade. Também está lá no Sexo e Evolução. O apóstolo Paulo disse para nós que o tempo todo nós estamos rodeados de uma nuvem de companheiros. Quem são esses companheiros? Testemunhas das nossas atitudes, desencarnados que estão próximos de nós, atraídos por nós mesmos, pelo nosso comportamento, pelo nosso pensamento, pelos nossos sentimentos. E aí, se nós, lá na nossa casa, não respeitamos essa instituição do casamento, esses companheirinhos vão estar lá próximos de nós e vão estar lá testemunhando a nossa vida, lá no nosso leito conjugal, né? Desses espíritos inferiores. As companhias espirituais no leito conjugal, lar com esposa fiel e marido desleal ou vice-versa. A mulher, pelas suas virtudes reveladas, merecerá o amparo e a vigilância dos benfeitores espirituais, mesmo no momento das relações sexuais no leito conjugal, superando as influências espirituais negativas do marido desleal. A gente está falando da esposa e o marido desleal, mas pode ser o contrário, né? Então, quem tem esse compromisso com a fidelidade, ele está protegido, amparado pela espiritualidade. O outro cônjuge, que é o traidor, que é o infiel, ele vai sofrer as consequências disso, né? Então, cada um de nós responde por aquilo que faz, a cada um segundo suas obras. Então, nós que nos mantemos fiéis, seja esposo ou marido, nós estaremos protegidos pela espiritualidade. E se os cônjuges levam uma vida moral elevada, todos os encarnados que edificam o ninho conjugal, sob a retidão, conquistam a presença de testemunhas respeitosas, diferente do outro caso, né? Que lhes garantem a privatividade dos atos mais íntimos, consolidando-lhes as fronteiras vibratórias e defendendo-as contra as forças menos dignas. Então, todas as vezes que nós estivermos com o nosso pensamento elevado, com o nosso pensamento no bem,
nós estamos atraindo para perto de nós os benfeitores de luz, que nos protegem, que nos amparam, que nos fortalecem, né? Então é importante em todos os momentos, não só na questão conjugal, não só na questão sexual, mas em todos os momentos da nossa vida, nós estarmos sempre pautando os nossos comportamentos pelo bem, pelo correto, né? Então, quando os dois cônjuges são infiéis, que tipo de amor que está existindo ali? Pouco, né? Ou quase nenhum, praticamente nenhum amor. O que está em jogo ali? O que está envolvido? Às vezes interesses materiais, interesses pelo prazer, por aquele prazer momentâneo, que não vai acrescentar nada a cada um deles, né? E aí, quando um deles é fiel, ele vai receber a sua proteção. E se os dois, uma proteção espiritual, que também não é privilégio, né? A gente não vai falar que é privilégio, não, é uma conquista. Porque pelas atitudes dessas pessoas, desse casal, eles conquistaram essa proteção, conquistaram esse amparo espiritual. Criaturas em quedas do sentimento, atire-lhes a primeira pedra, aquele que estiver isento de pecado, disse Jesus. Essa sentença faz da indulgência um dever para nós outros, porque ninguém há que não necessite para si próprio de indulgência. Ela nos ensina que não devemos julgar com mais severidade os outros do que nos julgamos a nós mesmos, nem condenar em outrem aquilo de que nos absolvemos. Antes de profligarmos a alguém uma falta, vejamos se a mesma censura não pode, nos pode ser feita. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Essa passagem é uma passagem maravilhosa, né, de Jesus, onde a mulher adúltera foi trazida em praça pública e apresentada a Jesus. Eles queriam testar Jesus, porque Jesus era diferente, eles achavam que ele era contra as leis. Então apresentaram a mulher adúltera, dizendo que ela tinha sido pega em adultério e que a lei mandava que ela fosse apedrejada até a morte. Jesus, conhecendo os nossos corações e as nossas intenções, disse: essa é a lei? Então apedrejem. Se essa é a lei, que se cumpra a lei. Mas atire a primeira pedra aquele que estiver livre de pecado. O que aconteceu? Não sobrou ninguém, né? Porque nós não estamos livres de pecado, né? Então ele, com toda a sua didática, com toda a sua sensibilidade, nos levou a enxergar que nós não podemos acusar o outro se nós também estamos em dívida, se nós também estamos em pecado. A mulher sempre foi submetida a diversas crueldades, né? E nessa época de Jesus, muito mais. Quando ela cometia o adultério, ela era culpada e apedrejada. O homem não. Se o homem cometesse adultério, ele dizia que ele tinha sido vítima do encanto feminino, né? Então, isso já vem de longa data. E aí João, um apóstolo também, questionou Jesus. Falou: mas Jesus, ela é culpada, por que o Senhor não condenou ela? E aí o que Jesus respondeu para ele? Por acaso você conhece o que levou ela a cometer adultério? Você sabe da vida dela? Você sabe as necessidades pelas quais ela passa? Você sabe das vicissitudes que ela enfrenta no dia a dia? Conhece as tristezas? Conhece as dificuldades e as necessidades dela? Será que ela não estava em busca de simples carinho? Será que ela não era rejeitada? Então, muitas vezes, nós nos colocamos no papel sempre do acusador. Nós sempre queremos ter razão, sem conhecer os motivos, as causas, o que levou aquela pessoa a agir daquela maneira. Agora, isso não quer dizer que nós sejamos coniventes com as pessoas. Então, nós temos que entender, procurar ajudar as pessoas que estão em erro. E Jesus fazia isso sempre, porque ele socorria e dizia: vá e não peques mais, né? Para que a pessoa saísse daquela situação e evitasse cair em novos problemas. Então, nós precisamos aprender a viver com Jesus, né? Educando e amando, erguendo, ao invés de julgar, né? Qual de nós nunca cometeu um erro? Principalmente na questão do sentimento, principalmente nas questões do amor, né?
A gente não está falando dessa vida, não. Nós estamos falando de nós como espíritos eternos, né? Quantas vezes será que nós erramos? Quantas vezes nós prejudicamos? Hoje aqui eu sou mulher, mas eu já posso ter nascido homem. E como homem, como eu agi? Como eu fiz? O que eu aprontei? Né? Então vamos nos lembrar disso. E logo nós vamos ter o fim do adultério, qual ocorre aos flagelos da guerra, da pirataria, da violência homicida e da escravidão, que acompanham a comunidade terrestre há milênios, diluindo-se muito pouco a pouco, o adultério ainda permanecem na terra, por instrumentos de prova e expiação, destinados naturalmente a desaparecer na equação dos direitos do homem e da mulher, que se harmonizarão pelo mesmo peso na balança do progresso e da vida. Né? Emmanuel trazendo aí para nós. É claro que todos nós sabemos que a Terra está em processo evolutivo, né? Nada fica estagnado no universo. Todos nós estamos melhorando, todos nós estamos evoluindo e a Terra também está evoluindo, né? E quando essa relação entre as pessoas mesmo, obedecer, o respeito, né? Entendermos que entre nós há um vínculo divino, que todos nós somos irmãos e que nós passarmos a nos corresponder como irmãos, aí o adultério, a prostituição, a pedofilia e tantas outras mazelas vão desaparecer. O racismo, né? Quando nós entendermos que nós somos iguais, né? E nós estamos nesse caminho, nós estamos aí nesse processo. Quem tiver interesse, né, de ler um pouquinho mais sobre esse assunto, a literatura espírita é muito rica. Nós temos aí diversos livros, né? Então nós temos ali Vícios e Problemas, temos a Agenda da Reforma Íntima, né? Que é o quê? É nós nos conhecermos melhor e aí nos trabalharmos para que nós possamos nos vencer. Nós somos o nosso maior inimigo. Nós somos quem mais nos prejudica, com as nossas imperfeições, com o nosso orgulho, com a nossa vaidade. Então, trabalhando essa reforma íntima, dia a dia, nós vamos identificando onde estão os meus problemas, o que eu tenho feito que está me prejudicando e de que maneira eu consigo começar a mudar, consigo começar a melhorar. É um processo lento, é um processo demorado, mas ele não pode ser interrompido, ele tem que ser feito todos os dias e aí nós vamos conquistar. Palavras de Luz, né? Mais um livro aí que a gente pode estar lendo. Palavras finais de Jesus, né? Não julgueis para que não sejais julgados. Hoje, nós não temos mais o apedrejamento, né? A morte por apedrejamento. Mas o que nós temos aí? As praças, as ruas, o mundo repleto de maledicência. O julgamento crítico e impiedoso das pessoas, para todos os erros do nosso irmão, para todos os erros do nosso próximo. Nós ainda temos aí as pedradas da calúnia. Pensa numa coisa que fere, né? É a gente ser ofendido, muitas vezes a gente não tem chance nem de se defender. E hoje, com redes sociais, isso toma uma proporção gigantesca, né? Então as pedradas não são mais físicas, mas são morais, e elas continuam acontecendo. Nós continuamos tendo prazer na queda do outro. Nós gostamos de ver o outro prejudicado, caindo, errando e a gente espizinhando. O que nós precisamos fazer? Parar de julgar, né? Deixar de ser juízes e passar a agir como Jesus nos ensinou, com amor, né? Erguendo o nosso irmão, reerguendo, amparando, servindo. Dessa maneira, nós vamos nos melhorar e ajudar a evolução do nosso planeta. E qual é o antídoto para as nossas maiores dificuldades? É a prece. Nós precisamos sempre fazer prece, mas não é aquela prece mecânica, aquela prece decorada que sai simplesmente dos lábios. É uma prece que sai lá do nosso coração e ela é capaz de movimentar, ela tem força, ela tem poder e ela vai movimentar todas as energias à nossa volta. Através da prece, nós estaremos protegidos contra esses maus pensamentos,
nós estaremos fortalecidos para enfrentar os maus pensamentos e vencê-los. E aí sim, praticar o bem. Isso vai chegar, esse dia vai chegar. Obrigada a todos, boa noite. Nos preparemos para o momento do passe e fluidificação das águas. Coloque um recipiente com água limpa para ser fluidificada. Irmãos, não importa aonde você está, quais as dificuldades que está enfrentando, Jesus está sempre pronto para vir em nosso socorro. Coloque-se de maneira confortável, que lhe facilite a concentração e a receptividade. Respire lenta e tranquilamente. Inspire, expire. Inspire, expire. Encha seus pulmões de ar e solte bem devagar. Deixe que energias de tranquilidade e paz penetrem seus pulmões, circulem por todo o corpo. Sua alma, em harmonia com o corpo, se sente tranquila e em paz. Mentalizemos a passagem de Jesus. Dia claro, os raios dourados do sol iluminam a paisagem alegre de Cafarnaum. Casario branco, trepadeiras multicoloridas e pássaros saltitantes enchem a paisagem de otimismo. A notícia das curas atraía a multidão dos necessitados. Subitamente Jesus aparece, esguio e belo. A túnica desce-lhe até os pés. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos de males diversos traziam-nos, e ele, impondo as mãos sobre cada um, curava-os. Assim narra o evangelista Lucas. Mentalize Jesus se aproximando de você. Ele impõe as mãos amigas sobre a sua cabeça. Perceba que de suas generosas mãos caem uma cachoeira de águas claras e puras, vindas do seu amor a te banhar. Derramam-se em sua cabeça, descem pelos ombros, banham todo o seu ser, te trazendo paz, serenidade, equilíbrio. Limpam todas as impurezas e te pacificam. Sinta estas águas te banhando, limpando. Respire. Mentalize agora Jesus como sol diante de você. Sua luz, seu calor te envolvem. Sinta as energias curadoras que emanam do Cristo em sua direção. Ele ouve as suas preces. Confie nele. Seu amor é infinito e te acompanha e protege, oferecendo de tudo o que necessitas. Confie. Absorva as energias curadoras de Jesus. Sua luz te envolve. Sinta essas energias percorrendo todo o seu corpo. Sinta-se fortalecido e em paz. Senhor Jesus, divino amigo, estende as tuas mãos generosas, Senhor, e transforma estas águas em remédio para os nossos males físicos e espirituais. Guarda-nos, Jesus, em sua paz. Estende as vibrações de amor em benefício do meu lar, Senhor.
que aqui possa reinar a paz, a saúde, a tranquilidade. Nós lhe rendemos graças, Jesus, fica conosco hoje e sempre, graças a Deus. Faça uso da água fluidificada.